Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fui aprovado 3 vezes no concurso da Petrobras e o principal fator por trás dessas aprovações. Eu te garanto que, replicando isso nos seus estudos, você aumenta muito a sua chance de ser aprovado, ainda mais nesse momento que 90% das pessoas não estão prestando atenção nisso. Se você não me conhece, eu sou o Patrick Viveiros, trabalho na Petrobras há mais de 7 anos e passei em 3 concursos. E nesse vídeo eu quero falar sobre esse processo das 3 aprovações, mas destacando para você um ponto que foi fundamental em todas elas. Então vamos fazer aqui uma linha do tempo, começando pela minha primeira aprovação, que foi lá em 2017. Nessa época, eu estava no final da minha faculdade, terminando um curso de ciência da computação, que envolvia bastante matemática e também um pouco de física. Eu já era formado em técnico em eletrônica, mas resolvi fazer a prova para técnico de inspeção, que acaba cobrando conhecimentos de física, química e uma parte de mecânica que eu não estava nem um pouco habituado, era completamente nova para mim, mas eu acabei decidindo ir para essa área. Naquele momento, algo que foi muito importante para mim foi essa base de matemática que eu já havia construído durante a minha faculdade e também durante o meu ensino médio. Então, já tinha essa base um pouco prévia. E naquele concurso eu fiquei em 29º lugar, eram 9 vagas, então eu fiquei no cadastro de reserva, mas eu consegui ser convocado. E nessa minha primeira aprovação, eu não fui perfeito, eu não era um gênio, eu não sabia tudo sobre o edital. Tinham vários pontos que eu não tinha conseguido estudar, até porque parte daquele conteúdo eu nunca tinha visto antes. Então eu preciso que você entenda isso. Você não precisa saber exatamente tudo para conseguir a sua aprovação. Agora, passando o tempo, avançando o tempo, a gente vai para 2020. Em 2020, começa a construção da minha segunda aprovação. Ué, Patrick, mas teve concurso Petrobras em 2020? Não. O concurso foi em 2022, saiu no final de 2021. Mas em 2020, eu recomecei os estudos para concurso voltados para outra área, para a área fiscal. Passei um período de 2020, ali no meio da pandemia, estudando para concurso, parei algum tempo, voltei a estudar em 2021, nessa época eu já era técnico de inspeção, passei parte do ano de 2021 embarcando e durante os embarques eu fazia o meu trabalho e depois no meu horário de trabalho eu estudava também para concurso. Então passei boa parte do ano de 2021 estudando, principalmente ali o segundo semestre. No final do ano, em dezembro, o concurso da Petrobras foi publicado. Naquele momento, eu decidi mudar os meus esforços para a área de ciência de dados no concurso da Petrobras, já que eu já trabalhava na Petrobras, sabia o quão boa essa oportunidade era, e assim, aquele concurso fez os meus olhos brilharem para estudar, para dar o meu máximo naquela prova. Fiz tudo que eu podia, usei minhas férias para conseguir aquela aprovação, a folga do embarque que eu tinha, eu utilizei para aquela aprovação, e o resultado foi que, com aquela base que eu já havia construído da minha primeira aprovação, e depois, com os conhecimentos que eu adquiri estudando para concursos da área fiscal, porque tudo bem, boa parte do conteúdo era diferente, mas também eu já tinha estudado estatística, que caía na minha prova, português, eu já estava habituado com conteúdos de português e com a parte de matemática. Então, alguma parte eu já havia estudado e aquilo me deu uma noção inicial muito boa para que eu conseguisse focar bastante na parte específica e também em melhorar em português e inglês, que era a parte básica do concurso de nível superior. E esse segundo concurso, ele foi mais concorrido do que o primeiro que eu fiz. Foram 8.000 candidatos e eu consegui ficar em 9º lugar, uma posição bem melhor, mesmo com mais candidatos. E eu vejo que muito disso aconteceu por aquele período que eu tinha estudado ali durante a pandemia, durante 2020 e 2021 também. E nesse concurso eu fiquei em 1º lugar nas vagas para candidatos negros e em 9º lugar na ampla concorrência. Então, em qualquer dos 2 cenários eu estava ali entre as vagas imediatas. Eram 23 vagas imediatas naquele concurso. Essa foi a minha segunda aprovação e esse é o cargo que eu tenho até hoje na Petrobras. Mas eu também fiz um outro concurso em 2024, muito por conta aqui do canal, para poder acompanhar vocês, porque é muito diferente a gente falar para vocês, dar orientações, do que a gente estar na pele, na prática, sentado fazendo uma prova. Eu fiz essa prova de 2024.2 para técnico de operação de lastro.
E sendo muito sincero, eu estudei muito pouco para essa prova, basicamente não estudei os conteúdos específicos. O que eu conto como estudo era um desafio que eu tinha, que era o desafio Petrobras todo dia, onde todos os dias eu resolvia uma questão de português e de matemática com os alunos do desafio. Então esse foi meu estudo, né, basicamente focado na parte básica, mas a parte específica desse cargo, que cobra mais matemática, cobra física, eu não estudei. Fui para essa prova e mesmo que eu não tivesse estudado, como eu já tinha conhecimento da minha primeira aprovação, da faculdade que eu fiz, da minha segunda aprovação, tudo isso se somou para que eu conseguisse a aprovação e ficasse dentro do cadastro de reserva. Eu fui convocado, tá aqui o telegrama de desistência, né, porque eu vou continuar sendo cientista de dados, mas eu também tive essa aprovação para mais um cargo, que é o técnico de operação de lastro. E para você que já segue o canal, provavelmente você já sabe, mas eu te pergunto, qual é o fator comum dessas 3 aprovações que você enxerga? Basicamente, em todas elas, eu já havia construído uma base antes do edital ser publicado. Então, na primeira aprovação, eu já tinha a base do ensino médio, da faculdade, que me ajudou muito com a parte de matemática. Na segunda aprovação, eu já tinha uma base de português, de matemática bem estruturada. E na terceira aprovação, toda a base anterior, ela já se somou para que eu conseguisse essa aprovação. Perceba o seguinte, em nenhuma das 3 foi somente a base que me aprovou. Eu falei, na primeira aprovação tinha muitos conhecimentos ali que eu não tinha, fui para a prova sem saber algumas coisas, mas ainda assim consegui a aprovação. Na segunda também tinha muito conteúdo que era novo, que eu nunca tinha estudado, principalmente da parte de inteligência artificial. Mas mesmo que uma parte do conteúdo eu não conhecesse, por já estar estudando, por já ter uma base forte, isso me ajudou muito para que eu conseguisse, nos 3 meses de pós-edital, principalmente na primeira e segunda aprovação, construir esse conhecimento que eu precisava para ser aprovado. Talvez você estivesse esperando uma fórmula mágica, um hackzinho, alguma coisa que pudesse mudar os seus estudos e te fazer passar em 3 meses. Mas, gente, isso não existe. O que existe é você construir a sua aprovação realmente como um projeto mais importante da sua vida. E você pode até virar para mim e falar, Patrick, mas eu não tive uma base, eu não tive um bom ensino médio, eu não estudo há 10 anos, e aí, o que eu faço? Olha, a gente está num momento em que eu vejo muitas pessoas, e é por isso que eu digo que 90% das pessoas estão nessa situação, eu vejo muito todo mundo falando, eu vou esperar para quando o edital sair, para quando o edital estiver muito próximo, eu começar a estudar, e aí eu vou passar em 3 meses, em 4 meses. E isso é muito mais complicado. Você passar no pós-edital é muito mais difícil. Por quê? Porque você precisa sair do zero para a sua aprovação, né? Precisa começar a estudar muito rápido, sair de 0 horas de estudo para 5, 6 horas de estudo por dia, em um período que você nem tem essa capacidade. O seu cérebro não consegue fazer isso saindo do zero. É muito mais difícil. Já você que percebeu que precisa construir essa base agora, você tem o tempo para começar lentamente, para começar estudando 30 minutos, 1 hora, depois ir progressivamente aumentando isso. Se você não teve a base, você vai ter que voltar lá na base e reconstruir você mesmo. Sim, é mais trabalhoso, demanda mais de você, mas é possível, você consegue fazer isso, né? E a minha sugestão é, se você não está tão bem assim em matemática e em português e vai fazer o concurso para nível médio técnico, volta nos conhecimentos mais básicos, volta lá na matemática do ensino fundamental mesmo. Soma de frações, multiplicação de frações, exponenciação, função do primeiro grau, aqueles conteúdos que vão ser a base para todo o restante do conhecimento que você vai precisar aprender, principalmente ali na parte específica. Por exemplo, para técnico em operação, acaba cobrando física e química. E para física e química você precisa ter uma boa matemática e, é claro, precisa ter bons conhecimentos em português. Seja para fazer a interpretação na parte específica, seja conhecimento de gramática ali para a parte básica. Então, construir essa base é primordial. E eu faria dessa forma se eu estivesse no seu lugar. Voltaria para os conhecimentos realmente mais básicos, começaria de uma forma mais lenta, 30 minutos, 1 hora por dia, encaixando em janelas que você tenha, né, de tempo, trocando o tempo que você muitas vezes passa no Instagram, nas redes sociais, por um tempo, mesmo que seja pequeno, mas de estudos,
para que você consiga se adaptar e consiga construir esse hábito. Isso foi também muito importante. Não só ter o conhecimento, ter alguns conhecimentos como base nessas aprovações, mas ter o hábito de estudar de forma consistente. Nas 3 aprovações, eu tinha isso muito forte antes do edital ser publicado. Então, quando os editais saíram, eu consegui aumentar a carga horária em que eu estudava. Por exemplo, na segunda aprovação, que eu tinha alguns dias de férias e também tinha folgas acumuladas, né, do embarque que eu estava fazendo, quando eu estava em casa, eu estudava 6, 7 horas por dia. Eu passava o meu dia basicamente todo estudando. É claro, às vezes eu saía com a minha esposa, a gente ia na praia, fazia alguma coisa para não ficar o tempo inteiro com a mente ali cansada. Mas todo dia eu passava estudando e eu conseguia estudar. Por quê? Porque eu já vinha construindo esse hábito, essa capacidade de ficar focado por mais tempo. E olha só, eu sei que tem sempre aquelas pessoas que perguntam, mas enfim, Patrick, quando que o edital sai? Olha, não tem como eu te falar exatamente a data que ele vai sair. A gente já está esperando o edital de nível superior, por exemplo, que não tem mais cadastro válido, e o edital ainda não saiu, mas pode ser que ele saia a qualquer momento, daqui a um mês, a gente não sabe. O que acontece é que esse é o momento de você começar a estudar. Você tem que aproveitar esse momento enquanto as pessoas estão deixando para depois. Então, basicamente, você tem 2 caminhos, tá? Ou você pode esperar esse edital sair, que para mim é o caminho mais perigoso, ou você pode começar agora a construir a sua base da forma correta, que é o que eu recomendo que você faça. Não esquece de deixar o seu like e me conta aqui qual está sendo sua estratégia de estudos nesse momento. Você está estudando agora ou você está esperando o edital sair? Me conta nos comentários porque eu quero muito saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo.